Olá, tudo bem? Vamos agora conversar sobre história das páginas 115 a 119. A nossa semaninha, né? De 3 a 7 de novembro. Não esqueçam, eu amo muito vocês, ok? Vamos lá? Pegue o livro, lápis, borracha e vamos conhecer um pouquinho mais da história, a história do nosso país, não é mesmo? Enfim, a libertação dos escravizados. Na sua opinião, como foi a adaptação dos libertos à sociedade após a abolição da escravidão? Pensa comigo, quando houve a abolição da escravidão, houve a abolição. Não tinha mais escravos. O que aconteceu com eles? Eles não eram mais escravos, mas e daí? Onde eles passaram a morar? Do que eles passaram a viver? Como que aconteceu? Vamos lá conhecer. Depois de muitos anos, o movimento abolicionista que lutava pelo fim da escravidão ganhou força. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. A partir desse momento, a mão de obra escravizada passou a ser proibida no país. E o que aconteceu com as pessoas que haviam sido escravizadas? O que aconteceu com os escravos? Algumas pessoas migraram do campo para a cidade. Migrar quer dizer mudar. Aqueles que já tinham um ofício nas cidades foram incorporadas como trabalhadores livres. Outras permaneceram no campo, trabalhando livremente e recebendo pequenos salários. Muitas dessas pessoas, no entanto, não encontraram trabalho nem moradia. Após a abolição da escravidão, não houve nenhuma assistência do governo para integrar os escravizados libertos à sociedade, de forma que se tornassem cidadãos plenos. Muitos dos ex-escravizados não tiveram acesso à terra e à educação e ainda tiveram que conviver com a discriminação e o preconceito da cidade. Triste, não é mesmo? Pois bem, temos aqui uma foto do abolicionista Luiz Gama. Muitas pessoas que haviam sido escravizadas tiveram de conviver com a discriminação após a abolição da escravatura. O que significa isso? Pense um pouquinho. O que será que significa isso? Atividade 1. O fato de ex-escravizados conviverem com a discriminação após a abolição do regime escravocrata significa que essas pessoas eram tratadas com preconceito e tinham dificuldade de ter acesso a trabalho, educação e moradia, entre outros fatores. O que quer dizer que foram impedidos de tornarem-se cidadãs plenas. Pense um pouquinho as consequências da escravidão como preconceito e discriminação. Será que ainda estão presentes no Brasil atual? Vemos muita discriminação ainda, não é mesmo? O que significa deixar de ser escravo e se tornar um trabalhador livre? Deixar de ser escravo significa passar a ter liberdade para ir e vir. Chame a atenção dos alunos para o fato de que a liberdade conquistada por meio da Lei Áurea não garantiu aos ex-escravizados acesso às melhores condições de trabalho. Observe as imagens e leia as legendas. Estabeleça uma comparação entre elas e depois responda. Então, olhemos a imagem A, os escravos comemorando a libertação, e a imagem B, propaganda de café veiculada no jornal. Olha que imagem forte, não é? Olhem os detalhes. A. O que a imagem A representa?
representa os escravizados libertos em roda, comemorando a abolição da escravatura e dançando em volta de uma fogueira feita com objetos utilizados para a tortura durante o período da escravidão. B. O que a imagem B representa? Representa um homem negro recebendo o castigo físico de um homem branco por não ter servido a ele seu café preferido. Triste, né? C. Em que ano a imagem A foi feita? Quantos anos depois foi feita a imagem B? A imagem A foi feita em 1888, o ano em que a Lei Áurea foi assinada. A imagem B foi feita 11 anos depois, em 1899. Nossa, Pro, mas a imagem B foram 11 anos depois que eles já eram libertos? Pois é, aí nós vemos a triste realidade dessa liberdade dos escravos, não é mesmo? Triste mesmo, né? O que essas duas imagens informam sobre a condição dos escravizados libertos após a abolição? As imagens informam que a liberdade conquistada pela Lei Áurea não garantiu aos escravizados libertos o acesso a melhores condições sociais e de trabalho. Pensem comigo, eles foram libertos, mas e daí? Eles não tinham para onde ir, não tinham o que comer, eles não tinham as mesmas condições de trabalho que os outros brancos. Foi um momento difícil também, né? Leia o texto a seguir e responda as questões. Lá na página 117. Após a abolição da escravatura, devido a algumas dificuldades que os ex-escravizados enfrentaram e a falta de iniciativas governamentais para sua inclusão social, muitos deles juntaram-se às populações dos quilombos, espalhados pelo território brasileiro. Passados mais de 100 anos do final do regime escravocrata, ainda há inúmeras comunidades quilombolas presentes e atuantes. Essas comunidades lutam pelo direito de posse de terra onde vivem e para preservar sua identidade e a memória de seus antepassados. Temos aí uma imagem de mulheres no quilombo, lá na cidade de Cachoeira, na Bahia. Elas estão extraindo a carne dos caranguejos. Essa foto é de 2016 e elas moram no quilombo. Quem mora no quilombo nós chamamos de quilombolas. Vocês lembram que era quilombo, né? Nós já estudamos sobre isso. Porque alguns ex-escravizados procuraram os quilombos para viver. Devido à falta de iniciativas governamentais, houve dificuldade para os ex-escravizados conseguirem trabalho e moradia no campo ou na cidade. Em razão disso, juntaram-se aos quilombos. Os quilombos, olha lá, lembrando que são quilombos. Os quilombos foram uma forma de resistência durante o período em que durou a escravidão no Brasil. O que aconteceu com eles após a abolição dos escravizados? Os quilombos tornaram-se comunidades onde ex-escravizados e seus descendentes, seus filhos, seus netos, vivem e preservam a tradição e a memória de seus antepassados. Fazendo história. Memória de imigrante. As pessoas de diferentes lugares do mundo que vieram para o Brasil guardam na memória os sonhos, as aventuras e as dificuldades que viveram aqui. A memória e o depoimento dessas pessoas são muito importantes para conhecermos e compreendermos a nossa história, a da nossa família e do lugar onde vivemos. Leia o depoimento da escritora russa Tatiana Belink, que nasceu em 1919 e faleceu em 2013.
que imigrou para o Brasil. Imigrou quer dizer mudou para o Brasil em 1929. Ela e a família vieram para São Paulo. Temos vários livros dela, bem legais, você já deve ter lido algum. Vamos ouvir então o depoimento. Papai veio na frente, depois mandou-nos chamar. Aí viemos, mamãe e as 3 crianças, sem saber a língua, sem dinheiro, sem nada. No navio havia um salão comprido, reservado para o almoço. Todos comiam lá. E que lugar era o paraíso! Sabe por quê? Porque haviam bananas em cima da mesa. Bananas nós só víamos uma vez por ano, e uma banana só. Na minha imaginação, a banana parecia uma árvore grande com 10 metros de altura e que cada árvore dava apenas uma banana. Aí quando eu via em cima da mesa um cacho de bananas, uma coisa assim era extraordinário. A gente queria avançar. Para uma criança, aquela viagem não foi entediante. Ao contrário, foi interessantíssima. Imagine um deck, o mar, poder dar voltas, o pôr do sol, o nascer do sol, coisas maravilhosas, extraordinárias, belíssimas. O balanço do mar. Eu não enjoava. Eu descia para comer e metade do povo nem comparecia mais porque estava enjoado. Eu não. Para mim era interessante demais para ficar enjoado. Não podia perder tempo enjoando. E voltando às bananas, meu primeiro amor brasileiro foram as bananas mesmo. Porque quando o navio chegou ao Rio de Janeiro, eu olhei para baixo e eis que ali um cacho de bananas, da minha altura, uma coisa assim. Era coisa de contos de fada. Parecia o país mais rico do mundo. Eram tantas bananas assim, largadas ali no meio do porto. Foi extraordinário. Eu amo banana até hoje. Esse texto foi escrito por Sérgio Roveri, no livro Tatiana Belinsky, publicado em 2007. Agora, vamos lá. Responda. Quem é o personagem principal da história e de onde veio? O personagem principal é a própria Tatiana, que migrou da União Soviética para o Brasil, junto com a família, em 1929. Se ela nasceu em 1919, quer dizer que ela tinha apenas 10 anos. Sua idade, hein? Não é? B. Como foi a viagem desse personagem de sua família para o Brasil? O pai veio primeiro e depois mandou chamar a mulher e os 3 filhos. Muitas pessoas enjoaram na viagem, mas Tatiana achou tudo maravilhoso e diferente. Principalmente o fato de poder comer banana, que ela adorava. Observe o documento e responda as questões. A. O documento é atual ou antigo? Olhe para esse documento, ele é atual ou antigo? Ele é antigo. Como que você descobre isso? A foto em preto e branco e o estilo de roupa usado, a postura das pessoas, já nos dá esse indício, não é? B. Você sabe dizer que documento é esse, para que ele serve? Então eu sei que ele é um passaporte de 1924. Pois então, que documento é? É um passaporte, documento exigido quando se viaja para fora do país. Pois agora vamos brincar de reparte? Entreviste uma pessoa que veio do exterior ou de outra região do país para a cidade em que você mora. Pense em uma pessoa que você conheça, ou é da família, ou algum amigo de família, ou algum parente, ou vizinho.
e faça essas perguntas para ele. Depois, registre as respostas lá no seu caderno, ok? Marca lá, história, página 119 e coloque. Quando você chegou à cidade, você veio sozinho ou com outras pessoas? Que motivos trouxeram você para a cidade? Conte como foi sua viagem, do que mais gostou quando chegou e do que não gostou. Será uma experiência bem legal para você, viu? Faça, pergunte. Se tiver outra pergunta que queira, que esteja curioso para saber, pergunte para essa pessoa. É um momento muito importante de aprendizado. Muitas pessoas que vieram para cá vieram em busca de melhores condições de vida, em busca de ter mais do que tinha no seu país de origem. Excelente, excelente trabalho. Vocês são muito inteligentes. Continuem se esforçando. Eu deixo aqui o meu abraço virtual, meu beijo carinhoso e até mais. Beijo, pessoal. Não esquece do capricho, hein? Do cuidado e da atenção. Se tiver dúvida, dá mais uma lida. Qualquer coisa, me pergunta pelo WhatsApp, ok? Beijinhos!